Fala pessoal, neste vídeo vamos falar de seletores CSS. Então aqui tem os seletores iniciais, né? A gente já trabalhou com um seletor de elemento, então a gente pode pegar um H3 e aplicar um estilo, a gente pode pegar um parágrafo e assim por diante. Então vamos lá para o nosso código. Então, deixa eu voltar aqui. Então nós temos aqui a nossa página inicial marcada, né? E temos o estilo. Eu apaguei só para facilitar o entendimento de seletores e deixei apenas alguns seletores aqui. Então eu poderia pegar o nosso, vamos ver como que é o cabeçalho. O cabeçalho é H3. Então eu posso pegar um H3 e colocar uma cor, color blue. E aqui o que aconteceu? Eu selecionei todos os H3 e coloquei um estilo de cor azul. Então, com isso a gente viu esse elemento, a gente revisou esse elemento, né? Essa forma de seleção. Uma outra, que é mais genérica, é o selecionar tudo, né? Então, o que é o asterisco? Então, a gente pode vir, ao invés de colocar um elemento específico, eu coloco que eu quero todos os elementos de dentro do meu HTML, eu quero aplicar um estilo. E aí eu posso colocar, por exemplo, um font size e falar que, né, o padrão, se não me engano, é 16px. Eu posso falar que eu quero 26px. Eu posso falar que tem um font family. E aí eu coloco um courier. E também eu vou colocar uma cor, color gray. E esse aqui está um cinza claro, eu vou, aqui, vou deixar um cinza um pouco mais escuro. Eu não quero RGB, quero deixar assim. Então vamos lá para a nossa página, o que aconteceu? Ele tem que aplicar aquele estilo para tudo, tá? E olha só, então foi isso que aconteceu. Ele aumentou a cor da fonte de tudo e, né, mudou um pouco a cor, deixou um cinza mais claro que o preto, fonte um pouco maior e um estilo de fonte diferente. Mas note que o H3, né, que ele ficou com a cor azul ainda. Então qual é a diferença? Vamos voltar para cá. Acontece que esse aqui é um seletor mais específico. Então aqui você aplica para tudo, mas quando tem um seletor mais específico, no nosso caso o H3, ele sobrescreve a cor que a gente colocou aqui. Então aqui a gente colocou uma cor cinza, claro, para tudo, e o H3 a gente colocou uma cor azul. Então essa aqui vale, tá? E aí um outro seletor interessante é o seletor de classe. Então como é o seletor de classe? Ele começa com um ponto e um nome que a gente quiser. Tá, mas por que esse seletor, né, pode ter uma vantagem? Imagine o seguinte, eu dei uma cor de H3, né, para o meu cabeçalho. Só que quem está fazendo as marcações, ele pode decidir, né, ele muda o conteúdo e ele decide que não é mais H3. Então, vou mudar aqui, não é mais H3. Vamos supor que agora passa a ser um H4. E quando a gente volta para a página, a gente perdeu o estilo, né? Então, como que a gente pode, usando classe, facilitar esse tipo de, né, a gente poder mexer no conteúdo e não perder o estilo? A gente para de fazer uma seleção por elemento e faz por classe. Então, vamos lá. Então, vamos criar uma classe e aí a gente pode, ao invés de ser H3, a gente põe classe cabeçalho. Então note que começou com ponto. E aí eu posso usar esse nome. E agora, não importa o que é isso aqui, né, qual o tipo de elemento, eu simplesmente coloco uma classe. Eu vou colocar em duas apenas. E ele vai aplicar o estilo. E note que a gente pode, inclusive, aplicar isso em um objeto que não é cabeçalho, né? Mas uma vez que eu coloco
e falo que isso aqui é uma classe cabeçalho, ele vai aplicar aqueles estilos. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele aplicou o color aqui, porque a gente colocou a classe, a gente falou que esse elemento, né, ele tem a classe cabeçalho e a classe cabeçalho tem um estilo. E aí, uma outra coisa interessante é que a gente pode criar coisas como fonte grande. A gente coloca um font size, que a gente já mexeu com essa propriedade. E aqui a gente coloca, vamos por 36px. Vamos colocar agora uma fonte pequena, 12px. E vamos criar mais uma aqui, chamado negrito, que é um fonte, peso da fonte, bold. Então, com essas classes, eu posso pegar no cabeçalho e falar que ele é negrito e é fonte grande. Eu posso pegar um outro cabeçalho e falar que ele é cabeçalho, fonte pequena e negrito. Vamos ver o que aconteceu. Então aqui a gente tem a fonte grande e cabeçalho, aqui a gente tem a fonte pequena e aqui a gente tem cabeçalho e negrito. Então esse é o seletor por classe. Tá? Um outro seletor que a gente tem, e um pouco menos usado, né, é por ID. Então o que é o ID? O HTML, na nossa marcação, cada elemento, não importa o tipo do elemento, pode ter um ID. Né? Então, geralmente quando a gente trabalha com formulários, a gente usa o ID. Mas eu posso pegar uma div e falar que isso aqui é o ID foto. Tem que ser entre aspas, tá? Foto. E um detalhe é que o ID, você, né, por mais que o HTML permite você colocar duas vezes o mesmo ID, né, ele vai rodar, ele vai funcionar. Tá? Ele não vai dar nenhum erro. Mas não é o que a gente deseja fazer, porque o ID é para ser único, tá? O ID é de identificador, então a gente não quer um ID repetido na nossa página. Então eu vou manter um ID aqui, ID foto, e eu consigo colocar um estilo. Então, voltando para cá, o ID ele começa com cerquilha. Então, ao invés do ponto, que é classe, ele começa com cerquilha, né, o hashtag, e o nome que a gente quiser. Então, a gente deu o nome de foto. Então, eu vou colocar cerquilha, foto. Eu vou falar que eu quero um background color. Vamos colocar uma cor... vamos colocar uma cor bem chamativa. Vamos ver se ele vai aplicar o estilo. Ele tem que aplicar o estilo apenas para esse div, né? E olha, ele aplicou. Então essa é uma forma de selecionar por ID e colocar o estilo que eu quero. Tá, então esses são os seletores mais comuns, tá? E onde, né, o detalhe aqui que a gente vai explorar e é o que a gente... uma boa prática é a gente usar o máximo que a gente puder esse tipo de seletor, o seletor de classe. Vocês viram que ele é bem versátil, ele deixa o código mais legível, né? Porque a gente pode falar que isso aqui é um cabeçalho, negrito, grande. Então por isso que acaba sendo uma boa prática esse modelo de classe. Mas, por mais que a gente não vai explorar nesse vídeo todos os tipos de seletores, é interessante a gente conhecer e saber o que a gente pode fazer com seletores. Por exemplo, né, eu posso fazer um ou. Tá? E esse ou serve também para qualquer tipo, né? Pode ser classe. Então eu posso colocar classe 1 ou elemento 1, vírgula, outro elemento, isso é ou. Então, independente do elemento, né, então eu posso falar aqui que não importa se é H1, se é H2 ou se é H3, eu quero dar uma cor blue. Tá? Então, isso aqui é ou. Então, quando você vê uma vírgula, é ou. Então, basicamente é isso. E quando a gente quiser fazer o E, né, então... Vamos ver no
no nosso HTML um exemplo disso. Então eu posso colocar um elemento e uma classe, ou duas classes, sem espaço, e isso é o E. Vamos ver isso na prática. Vamos tirar isso aqui. Tá, então, note que eu... quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um estilo para... Deixa eu ver, peraí. Eu vou dar um estilo para todos os H4. Então vamos... Só para ficar mais didático, vamos apagar esses estilos aqui, tá bom? Vamos tirar esse aqui também. Então a gente voltou no estado inicial e eu vou dar um estilo aqui para o H4. E eu vou falar que color é vermelho. Então, note que ele pintou aqui de vermelho, porque aqui também tem um H4. E todos os outros H4s. Todos estão vermelhos. Mas agora eu quero apenas esse H4, eu quero ele de um estilo diferente. Tá? Então daí a gente olha aqui e a gente percebe que esse H4 ele está diferente desse. Esses aqui estão todos abaixo diretamente do body, né? Lembra do nosso DOM, da estrutura do DOM. Se você não viu o vídeo do DOM, eu recomendo dar uma olhada antes. Então aqui, esse H4 ele é filho do body. Esse H4 ele é filho do div, dessa div. Então eu posso colocar uma anotação, uma seleção falando, olha, eu quero todos os H4s que são filhos de div e não de body, né? Então eu venho aqui e faço assim, div H4, note que eu dei um espaço, e agora sim eu coloco, olha, se for nesse caso eu quero colocar um font size, eu quero aumentar a fonte, então eu vou colocar aqui um 44px, ficar bem grande, e eu vou colocar uma cor, deixa eu ver, vou colocar um blue, vamos ver se ele selecionou. E foi isso que aconteceu. Ele selecionou apenas esse H4 porque é o único H4 que é filho de uma div. Né? E isso a gente poderia combinar, né? Eu poderia fazer que é um div H4, ou eu posso falar que é todo cabeçalho que está dentro de uma div. Né? Então, isso aqui não precisa ser só elemento, eu posso combinar classes e elemento. E nesse editor que eu estou usando, olha só que ele já dá uma pista pra gente. Se eu passar o mouse, ele desenha onde ele vai colocar, né? Qual é a especificidade que ele vai utilizar. Então, por exemplo, aqui ele mostra que é H4 filho de um div. E aqui é um elemento que tem a classe cabeçalho que é filho de um div. Então, usando esse recurso, né, do Visual Code que a gente está usando, a gente consegue saber onde ele vai aplicar esse estilo. Agora vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Falando de seletores. Então a gente já viu o OU, já viu o E. Aqui tem umas combinações que a gente pode deixar para ver em vídeos mais avançados dos seletores, mas é interessante vocês saberem, né? Que a gente pode fazer... a gente viu os descendentes, né? Então, um H3 que é filho de um div, a gente pode falar um filho direto, porque, lembra, se você fizer aqui, você vê que tem uns 3 pontinhos aqui dentro. Então, quer dizer, se você tem um div, depois tem um parágrafo e depois tem um H4, vai funcionar, porque o H4, ele não é só um filho, ele é um ancestral do div, então ele vai funcionar. Mas agora, se você quer um H4 que seja um filho direto, aí você tem que usar o sinal de maior. Então, olha que ele vai mudar agora. Então, agora a gente vê que não tem os 3 pontinhos. Então, é um H4 que é um filho direto do div. Tá? E aí a gente tem elementos irmãos, que estão, né, irmãos que estão no mesmo nível, um irmão imediato. Aí, vamos ver. A gente tem recursos também como... vamos ver isso aqui primeiro.
Isso aqui é interessante. Imagine que você está numa imagem e quando você passa por cima da imagem, né, o hover, então você sobrevoa o elemento. Inclusive tem vários sites que você passa o mouse, olha, igual aqui, eu passei o mouse em cima desse elemento, ele apareceu o sinalzinho de mais. Então isso aqui é o hover. Então você pode fazer um MG hover e mudar. Vamos fazer isso aqui é interessante. Então eu tenho meu cabeçalho, H4. Vamos tirar esses estilos daqui. Vamos ver se tudo está funcionando. Isso. Então eu quero fazer um H4 hover. Poderia ser uma imagem, poderia ser outra coisa. E aí eu quero mudar para uma cor bem diferente. Vamos pôr um verde limão. Vamos ver se vai dar certo. Dei um atualizar. E olha só, a hora que eu passo o mouse ele muda de cor. Então esse é o efeito, né? Passar por cima, o hover. Então esse efeito combinado com algumas propriedades do CSS, como você quando... Pausei aqui que passou uma moto barulhenta. Por exemplo, a gente tem uma imagem e a gente deixa a imagem mais opaca, e aí quando você passa o mouse, aí sim ele deixa visível. Então é um efeito que a gente pode aplicar. Então, e tem vários efeitos. Tem para ativo, para quando recebe o foco. Né? Então tem vários. E isso aqui é chamado de pseudoclasses, tá? Então quando você usa o hover, focus, active, eles são pseudoclasses. E a gente tem outras, né? Como pegar o primeiro filho de dentro de uma div, o enésimo elemento de uma lista, tem o not também, né? Então, ou seja, você quer fazer uma seleção de todos os elementos, todas as divs que existem, que não tem a classe cabeçalho. Então, os seletores, eles são bem poderosos, né? Então mas apenas com esses mais simples, a gente já consegue fazer muita coisa interessante, mas aqui segue uma lista mais completa que vai acontecer situações que vocês vão precisar utilizar esses pseudoclasses, pseudoelemento, né? E esse aqui ele serve inclusive, esse aqui eu dei o exemplo de lista, porque tem alguns casos que você faz uma lista e quando você vai aplicar um estilo, ele nunca aplica o estilo no último elemento. Então você quer criar um elemento vazio, então você acaba usando o li after. Então você usa via estilo criar elementos vazios em branco, né? Isso aqui a gente precisa falar desse seletor, um vídeo só para ele, tá? Mas eu acredito que esse é o resumo de seletores, tá? Eu vou deixar essa imagem disponível para vocês. Então até o próximo vídeo.